Meus amigos, Tite no Flamengo. Para o clube, melhor impossível. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Flamengo na área e nada mais, vamos falar de Tite, o novo técnico do Flamengo. Um acordo que já vinha sendo costurado há alguns dias e foi oficializado nesta segunda-feira, 9 de outubro de 2023. O Flamengo pega a melhor opção possível no mercado e o Tite volta a trabalhar com um dos melhores elencos possíveis, não só no Brasil, como na América do Sul. O Tite, que sonhou com a Europa, ouviu os Estados Unidos, olhou para outros mercados, mas acabou cedendo ao clube mais popular do futebol brasileiro. É uma união que tem tudo para dar muito certo. O Tite, repito, é e era a melhor opção possível livre no mercado, com trabalhos de médio e longo prazo, muito forte no planejamento, na revitalização, na recuperação de nomes, na remodelagem do perfil de uma equipe jogar e especificamente para trabalhos nos pontos corridos, por exemplo, o Tite tem uma consistência, uma constância, uma competitividade fantásticas. Isso foi no Corinthians, recentemente na seleção brasileira, que a gente pode discutir erros e acertos na Copa do Mundo, mas num geral o trabalho foi bem feito e eu entendo as pessoas que ficaram com ranço, com raiva, mas não dá para fazer revisionismo e entender que o trabalho foi ruim. O trabalho não foi ruim, o trabalho foi bom. Ele não foi coroado com a Copa do Mundo, mas de 16 até 18, quando ele assumiu a primeira vez, ele reconecta a seleção com as pessoas, ele entrega um futebol competitivo e agradável de ver e desembarca na Rússia muito favorito. No ciclo até 2022, você tem mudanças, renovações, problemas, é verdade, queda de produção em determinado momento, mudança em alguns parâmetros, mas o time desembarca na Rússia, na Copa do Catar muito favorito, junto com a França. E isso são fatos, assim, você pode gostar mais ou menos de algumas questões do Tite, mas o que foi entregue no geral é um trabalho de enorme consistência. E aí é preciso lembrar, eu gravei até um Polêmicas Vazias lá na TNT esses dias, sobre a carreira do Tite, que às vezes a gente esquece, ela não começou no Corinthians, ela não é uma carreira consagrada apenas no Corinthians, ela é uma carreira que começa muito forte lá no futebol gaúcho, com trabalhos muito bons já no Caxias, com trabalho muito bom no Grêmio, é preciso lembrar, incluindo um título de Copa do Brasil em cima do Corinthians lá atrás. Depois ele faz um trabalho bem importante no São Caetano, de transição. Depois o São Caetano passa a ser vencedor com o Muricy, mas meio que a base foi feita por ele. O trabalho no Internacional é muito bom. O Inter do Tite era um time que, além de vencedor, foi muito legal de ver jogar. Isso sem contar outros trabalhos aqui e ali que tiveram impacto, mas que não duraram muito. Por exemplo, o trabalho dele no Palmeiras não é ruim. Ele pega o Palmeiras na lanterna do campeonato quando assume. Ele fica 11 jogos sem perder, ele recupera o clube, só que tem uma discussão com o dirigente, tudo acaba pedindo demissão. A primeira passagem dele no Corinthians, antes disso, de 2004 para 2005, atinge objetivos, ela é muito boa, mas ele entra em desavenças com o Kia Jorabichian, que liderava o projeto do Corinthians para 2005, e ele acaba indo embora. E aí você tem a consagração popular, ou ele fura a bolha, quando ele chega no Corinthians e faz o que faz ali a partir principalmente de 2011. Apesar de decepções antes, ele pega uma reformulação importante com a saída de Ronaldo, Roberto Carlos, e faz um time extremamente competitivo e vencedor a partir de 2011, e que ganha uma Libertadores épica, né, em 2012. E acho que a grande obra-prima dele é o time de 2015, né? Quanto a isso, não dá muito para questionar. Mas o Tite tem um trabalho na carreira dele de enorme consistência, e são normalmente trabalhos de médio e longo prazo. O Tite, ele tem 32 anos de carreira e ele agora vai para o seu 16º time.
contando a seleção brasileira, que ele ficou 81 jogos, teve quase 80% de aproveitamento. No Corinthians, foram 366 jogos, quase 62% de aproveitamento, 6 títulos, só 69 derrotas, 278 gols sofridos, 518 gols marcados para aqueles que consideram o Tite retranqueiro, que é uma loucura, né? Os trabalhos do Tite, eles não são assim. Talvez tenha ficado muito marcado uma transição no Corinthians, em que o time evoluiu pouco, mas a volta dele em 15 é o grande trabalho estético, né, da vida dele, liderando todos os índices, basicamente, no Brasileirão de 2015. Né? Foi o primeiro em aproveitamento, o primeiro como mandante, o primeiro como visitante, o melhor aproveitamento do primeiro turno, o melhor aproveitamento do segundo turno, foi o melhor ataque, foi a melhor defesa, fora a construção desses gols, que era muito legal de testemunhar. Né? Então, o Flamengo pega um treinador num momento que vai exigir transição, que vai exigir paz, e eu acho que o Tite é um cara tranquilo no trato interno e externo, para não criar ou não inflar um ambiente que já naturalmente é meio caótico, que é o ambiente do Flamengo. Ele sabe trabalhar e gerir peças, e sabe fazer transições e remodelar elencos. Né? Ele, quando pega a seleção, e tem impacto rápido, assim, quando ele pega a seleção brasileira, por exemplo, a gente está falando de uma seleção que vinha muito mal, e ele transforma muito rapidamente o jeito de jogar, os resultados vêm e a forma também muda, né? Então, eu até brinquei esses dias lá com uma arte que a PagBet fez, se com o Tite o Flamengo já seria favorito a tudo em 2024. E até joguei no Instagram uma perguntinha assim, qual é que seria a odd para o Flamengo ser campeão de brasileiro em 2024, né? E por falar em PagBet, o link está na descrição do vídeo, não tem essa odd lá, obviamente, do brasileiro de 2024, mas tem várias outras para você brincar, se divertir e apostar na Liga dos Campeões, neste Brasileirão que está rolando, na Premier League, enfim, nas eliminatórias, tem, falar em seleção brasileira, né? Tem odds de médio e longo prazo lá, em artilharias, enfim, tem vários combinados que você pode fazer em jogos, não só em derrota, empate, vitória, você tem N situações para conseguir faturar um negocinho. Lembrando, para apostar com responsabilidade, esse recado é para quem tem 18 anos ou mais, e site de aposta não vai deixar ninguém rico, não vai ser seu segundo emprego, você não vai se aposentar jogando em site de aposta, você vai se divertir com responsabilidade, beleza? Então, assim, gente, o Tite, ele é a melhor opção que tem no mercado, disparadamente, entre estrangeiros e brasileiros. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E o Flamengo vai precisar de um cara que segure as pontas de uma transição que, para alguns jogadores, vai ser doída, você vai ter alguns fins de ciclo, o início de outros, você vai precisar salvar alguns ciclos que estão desgastados. Então, assim, é um equilíbrio de pratos ali que, nesse momento, por todo o pacote, me parece que nenhum nome para o Flamengo seria melhor do que o Tite, né? Que acabou falando lá, e falou algumas vezes, falando inclusive para mim, num encontro, ele, Monique e Danello, sobre não trabalhar em 2023, seria um ano sabático. E basicamente foi, né? Eu sei que tem torcedores chateados, não falam, pegou na mentira, pegou não sei o quê. Na prática, porém, o Tite está assumindo em 2023, pensando em 2024. É um trabalho de transição. O ano basicamente acabou, né? O ano fiscal, o ano competitivo do Flamengo já foi. Achar que ainda dá para ganhar o brasileiro, assim, existe uma remotíssima chance, mas o trabalho é para o ano que vem. Assim, em parte, e imagino que ele tenha conversado com a esposa dele, ele cumpriu 85% basicamente do que ele prometeu. E vai pegar esse rabicho de ano olhando para o ano que vem, né? Ainda assume num período de data FIFA, então ele vai ter uma paz para trabalhar, para conhecer elenco, para reencontrar algumas figuras que trabalharam com ele e para ajustar a equipe para a volta do Campeonato Brasileiro. É um cenário em que o torcedor espera muito pouco agora, em termos de resultado, mas o desempenho deve ter uma mudança sim. E além disso, o Flamengo precisa ficar de olho para a vaga na Libertadores ano que vem, né?
porque imagino eu ficar fora aí, é uma tragédia absolutamente gigantesca para aquilo que o Flamengo investe, para o que ele pensa em investir e principalmente para o trabalho do Tite. Portanto, tem coisas a fazer, mas eu acho que ele vai ter minimamente uma paz aí para trabalhar e para fazer essa transição. Beleza? Agora, se você quiser se inscrever, se inscreve. Se quiser também, não se inscreve. Comenta qualquer coisa aí, dá like, dá dislike. Então não faz porra nenhuma e sai fora.